Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar mais um episódio, 21º episódio, e eu tenho uma notícia e a gente vai começar a falar isso a partir de agora. O nosso episódio, ele vai ser eu vou apresentar na verdade uma tese baseada em fontes da minha própria cabeça, da minha própria vivência como ser humano nessas mais de 2 décadas de existência na Terra. Então eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem enfrentando, porque realmente a situação está pegando. Eu sei, eu concordo com as pessoas que têm sentido isso, têm sentido na pele. A vida ela não tá fácil, nunca foi fácil, e a pandemia parece que piorou, né? O que era ruim parece que foi ficando bom, aí depois parece que piorou, e aí a gente vem agora enfrentando dias difíceis, a gente recebe notícias atrás de notícias, fazendo com que a gente às vezes fique até desesperado, desesperançoso, mas calma. Eu espero que depois desse episódio a gente consiga entender algumas coisas e quem sabe ter algum norte para tentar reverter, pelo menos dentro da nossa própria cabeça, esse processo de entender como que as coisas funcionam e o que a gente pode fazer para mudar a realidade. Porque as notícias ruins, elas têm chegado a todo momento. Recentemente a gente, como se não bastasse, né, as mortes da pandemia, o número de infectados, as dificuldades com a vacina, o desemprego, tudo aquilo que a pandemia já tem trazido pra gente de problemas desde que começou, né? Desde o final de 2019, principalmente durante 2020 e agora 2021. A gente também tem tido notícias ruins de outras esferas, situações políticas, situações sociais. Isso tudo faz com que muitas pessoas que estão antenadas, que estão se importando com o que está acontecendo ao seu redor, fiquem sem saber o que fazer. E o que acontece? A gente precisa relaxar, a gente precisa entender e buscar meios de não surtar com aquilo que acontece ao nosso redor, porque as coisas, infelizmente, a tendência não é melhorar. Algumas coisas pontualmente podem ser resolvidas, outras podem melhorar, mas no geral a tendência do mundo ela é piorar justamente por conta da minha tese. Eu estou falando isso, né? Justamente por conta da tese que eu entendo. E eu vou falar no final do episódio mais detalhado sobre isso, mas para agora eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê que as situações a nível global, elas nunca melhoram. Dá uma pausa, mas aí de vez em quando vem uma bomba, né? Uma notícia ruim que toma o mundo todo de surpresa, seja uma guerra, seja agora uma pandemia, seja uma endemia em algum lugar isolado, seja situações de conflitos políticos, como por exemplo a gente teve recentemente a crise na Venezuela, que fez com que o Brasil recebesse uma quantidade muito grande de imigrantes, e a gente vai recebendo de tempos em tempos situações como essas. E o mundo em si, ele é muito dinâmico, tanto para as coisas naturais de acontecerem. Por exemplo, a gente vive hoje os efeitos de um mau uso dos recursos naturais, né? A gente percebe como que a natureza ela tem sentido o impacto de milhares de anos de mau uso desses recursos. Então, de tempos em tempos a gente recebe alguma bomba dessa. E aí acaba que atualmente parece que as coisas se intensificaram também no sentido social. A gente percebe muitos crimes, muita violência, muita situação de cunho social, de cunho financeiro, político, de saúde pública. Isso tudo faz com que a gente muitas das vezes se desespere, como falei. E aí acaba que a resposta para isso, primeiramente, ela pode até parecer que esse argumento é de cunho totalmente espiritual, mas não é. Ele também está ligado com a questão social e eu vou começar a destrinchar. Mas a frase que vai nortear isso é porque o mundo jaz no maligno. Esta é uma afirmação que a própria Bíblia ela vem trazer para a gente. E é uma contestação que, se a gente parar para olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que realmente isso que acontece. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 18 e 19, ele fala assim: Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar.
estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. João está aconselhando, né, a galera para quem enviou essa carta, e ele fala sobre essa dualidade entre a pessoa ser de Deus, entre a guerra de espírito, de carne, as pessoas que são de Deus, são do mundo, dão lugar para suas vontades, né, para aquilo que o próprio maligno vem incentivando. E a gente percebe que essa preocupação dele faz com que nessa carta ele traga para a gente uma informação muito importante, até mesmo hoje para os nossos dias. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Isso ele conseguiu entender há milhares de anos atrás, quando ele estava aqui, escreveu essa epístola, mas hoje continua sendo da mesma forma. O mundo ele jaz no maligno. Isso significa o quê? Que o mundo inteiro está no maligno, está sob domínio do maligno, no sentido de ter influência dele. E o que isso tem a ver com a questão social? Não é só espiritual? Não é só espiritual, porque no mundo espiritual ele acontece o tempo todo, assim como também no mundo real. Só que para muitas situações, esses dois mundos eles acabam se fundindo. Então não tem como separar totalmente a nossa vida física real da vida espiritual, porque tem influência de uma para outra. Então acaba que as coisas que acontecem no mundo espiritual, as influências tanto para o bem quanto para o mal, elas vão ter reflexo na vida real. E é isso que faz com que a gente entenda que o mundo hoje ele passa pelo que está passando também por uma questão muito espiritual. Por exemplo, a gente percebe que o ser humano ele acaba sendo a chave para entender o problema do mundo. Porque o mundo em si, a criação sem o homem, ela é plenamente perfeita. Tudo é matematicamente, fisicamente perfeito. Todos os detalhes, a distância da Terra para o Sol, a atuação da lei da gravidade, a quantidade de recursos na Terra, a quantidade de gases, de oxigênio, a fauna, a flora, tudo é milimetricamente equilibrado, perfeito. O homem que entra lá e faz esse desajuste. Então o ser humano em si, ele afeta tanto a questão física do mundo, que é justamente a questão de a gente ter dezenas de espécies em extinção, centenas eu acredito, de espécies em extinção, a gente ter várias florestas sendo devastadas, a gente vê as enchentes, tudo são fruto dessa atuação dos homens ao longo desses milhares de anos que a gente tem de humanidade na Terra. Isso tudo faz com que o mundo ele sinta isso. E o homem também, se ele tem um potencial para desgraçar um planeta que é gigante, imagina o que ele não tem de potencial para desgraçar a sua vida e o seu ciclo, né? Então, o ser humano ele é a chave para a gente entender como que as coisas funcionam. Porque uma pessoa, ela tem o poder de, por exemplo, atrapalhar ou comprometer, afetar de alguma forma a vida de uma família, a vida de uma instituição, a vida de um bairro, de uma cidade, de um país, dependendo da posição que ela ocupe. Então, o ser humano em si, ele tem um potencial muito grande. Apesar de que no mundo existem cerca de 7 bilhões de pessoas, eu acho, pelo que eu lembro do último censo que eu ouvi falar, mas cada pessoa ela tem um potencial muito grande e que pode afetar não só a vida desta pessoa, mas também a vida de várias outras. Como, por exemplo, a gente percebe um líder de Estado, um presidente. O presidente ele vai tomar decisões, ele vai ter posicionamento, ele vai ter comportamentos que vai afetar diretamente a vida de toda uma nação. E isso é muita coisa. Por exemplo, um profissional ele pode ter um comportamento, pode ter uma vida, né, uma postura que vai afetar a vida de vários outros colegas de trabalho de uma organização. Então, uma pessoa ela tem potencial para afetar a vida de mais pessoas além dela, mas principalmente a vida dela mesma. E dentro da nossa própria cabeça como se fosse um outro mundo, além do mundo real, do mundo espiritual, nossa própria cabeça é um universo à parte. Então, para a gente entender essas questões de como que as coisas funcionam no mundo espiritual e como isso vai trazer reflexo para o mundo real, a gente precisa primeiramente entender o principal mundo, que é o mundo dentro de nós mesmos, da nossa cabeça. Porque cada ser humano, ele é essa complexidade, ele é esse universo de situações, de emoções, de
de experiências. Então, se a gente não tiver conhecimento e domínio do nosso próprio mundo, que é o nosso ser, dificilmente a gente vai conseguir conviver com os outros mundos, com o mundo espiritual, com o mundo social, com o mundo real, que são situações que também são problemáticas pra caramba. Mas o primeiro passo é a gente entender como que é a nossa participação diante das coisas que acontecem no mundo. Porque, sim, cada um de nós tem uma responsabilidade diante de tudo que tem acontecido. Talvez não diretamente, talvez não indiretamente, em tudo. Mas, de alguma forma, a gente participa das dinâmicas do mundo, dos mundos. Então, a gente precisa entender o nosso papel, precisa se conhecer muito bem. O autoconhecimento, eu já falei aqui em outros episódios. Ele é muito importante para a gente saber como proceder, por onde andar. Porque, muitas das vezes, a gente cobra dos outros ou espera dos outros posicionamentos e posturas que às vezes a gente mesmo não tem, qualidades que a gente não tem, comportamentos que às vezes a gente nem tem interesse em obter. Então isso está muito ligado, tá diretamente ligado às crises, aos conflitos, aos problemas. E aí o que acontece? As pessoas, por si só, mesmo ela tendo esse potencial de desgraça, mesmo ela tendo a responsabilidade diante das coisas que acontecem no mundo, as pessoas elas não são podres. Quem é podre é o pecado. E o pecado, ele é o mal do mundo, na minha tese. Por quê? Justamente porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus, ele é muito criativo, ele é muito inteligente e tudo que ele faz, a gente não tem como negar isso. É perfeito. Eu tava até pensando ontem, na verdade estava conversando com um amigo depois do treino de jiu-jitsu, falando sobre como o funcionamento do corpo humano, né? A gente tem vários órgãos, tem vários sistemas que funcionam, alguns involuntariamente, por exemplo, o coração, e a gente não precisa falar, ordenar ou fazer nada para que ele pulse, para que ele bombeie o sangue. Ele é involuntário, ele está lá pulsando, trabalhando, assim como, por exemplo, o rim está lá filtrando os fluidos do corpo. Então, o corpo humano em si, ele é fantástico. Se a gente parar para estudar o corpo humano, a gente vai glorificar Deus de uma forma pelo projeto que ele fez, porque é fantástico. A gente tem células, a gente tem sistemas, a gente tem órgãos, tecidos que são perfeitos, cada um com uma função específica, tanto que por isso que as deficiências elas afetam o conjunto, porque tudo era para ser milimetricamente encaixado, cada um no seu lugar, fazendo a sua função. Mas aí justamente o homem também pode interferir nisso, né? A partir do momento em que não cuida bem dessa máquina que é o seu corpo, a partir do momento em que traz para o corpo coisas que não deveriam estar nesse processo dinâmico dos sistemas. Então, por exemplo, uma má alimentação, uma má qualidade do sono, são coisas que vão agredir no corpo e vai afetar, talvez, de alguma forma, esses organismos, esses órgãos, esses sistemas. Então, eu me perdi aqui, não sei de onde está falando, mas o corpo humano em si, ele é fantástico. Eu falo isso também porque eu tenho um curso na área da saúde, eu formado, né, técnico de reabilitação de dependentes químicos, que é um curso da área da enfermagem e da psicologia, que na época do curso a gente estudou muita questão biológica. A gente tinha aula de anatomia, por exemplo, tem um corpo humano dissecado, um corpo real, a gente estudava anatomia. Então, estudando esses detalhes do corpo humano, a gente percebe como que é fantástico, é um universo à parte. Então, a gente vê que o ser humano, como essa criação de Deus, ele é perfeito em todos os sentidos também. Porque a gente tem um corpo que ele já é fantástico, e a gente tem uma mente com potencial também fantástico. A gente consegue se relacionar, a gente consegue se comunicar, a gente consegue projetar, consegue arquitetar, fazer outras coisas que, por exemplo, são heranças do Criador. A gente consegue criar outras coisas, como, por exemplo, um podcast, como, por exemplo, um projeto arquitetônico, uma ideia, uma teoria. Isso tudo são partes dessa qualidade criativa que a gente herdou do nosso próprio Criador. E isso faz com que o ser humano ele realmente seja interessante. E todos os seres humanos eles têm qualidades. Todos os seres humanos eles têm esse potencial de ser fantástico. Só que a gente precisa
reconhecer o que cada ser humano tem e valorizar isso, porque também uma das coisas que a gente percebe no mundo hoje é o individualismo. Isso faz com que justamente a gente feche os olhos para essa beleza, para essa grandeza de que é cada pessoa. Cada pessoa ela é como se fosse um universo à parte, porque são outras vivências, outras experiências, outras criações, outros pensamentos, outras formas de reagir às situações. Isso tudo é interessante. A diferença por si só ela é interessante e a gente tem que agradecer a Deus por ser diferente de todo mundo, cada um diferente do outro, porque senão seria um tédio a existência, a vida. Só que isso faz com que a gente também sofra influências diferentes de espaços diferentes, de pessoas diferentes, tenha estímulos diferentes. E o pecado, ele age sobre todos os seres humanos. E agir sobre todos os seres humanos, ele faz com que os seres humanos eles tenham inclinações diferentes, porque a gente é diferente, né? Então isso vai fazer com que a gente anseie por coisas diferentes, queira coisas diferentes, resista a coisas diferentes. Então, por exemplo, voltando, o pecado em si, eu não vou aprofundar tanto assim aqui na questão da palavra, questão de conceitos, porque o pecado eu já falei aqui no episódio, em um dos episódios, que é um tutorial de como pecar. Eu explico muito bem lá o que é o pecado, como que é esse processo do pecado, mas o pecado por si só, encarando assim em linhas gerais, como uma transgressão a Deus, como um posicionamento, uma postura de revolta, de rebelião diante daquilo que deveria ser o certo a se fazer. E a gente pode pecar tanto diante de Deus, por conta de fazer parte de um projeto, de ser criatura e ter um caminho para ser seguido. Então, a partir do momento que a gente se desvia disso, desobedece o que Deus sugere, isso faz com que a gente esteja pecando, mas também a gente pode pecar de outras formas, contra outras pessoas, pecar contra instituições. O pecado em si, ele é esse ato de desobediência, de rebeldia, de rebelião. Então, esse pecado, ele faz com que os seres humanos eles tenham influências de outros espaços, às vezes da sua própria personalidade. Por exemplo, as regras elas são feitas para serem seguidas. E muitas das vezes o pecado ele é justamente transgredir uma regra, por exemplo, feita pelos próprios homens, como por exemplo a regra de trânsito. As regras de trânsito é um sistema que foi criado pelos homens para ter uma organização no trânsito, para que não seja um caos. E ainda assim tem pessoas que não absorvem a importância desse sistema e aí pecam contra essas leis, desobedecem, transgridem, e a gente vê o resultado disso, né? Às vezes acidentes fatais, às vezes prejuízos para a própria pessoa e às vezes prejuízo para outras pessoas, já voltando naquela situação de que o ser humano pode fazer coisas que vai afetar outros seres humanos. Então o pecado por si só, ele vai fazer parte da vida de todo mundo, de maneira diferente, mas vai fazer parte da vida de todo mundo, e a gente precisa entender como que isso afeta cada um de nós, porque é individual essa situação. Cada um vai ter que entender quais são os seus pecados, como se convencer de que isso não é bom, porque no final o pecado não é bom. O pecado ele não traz pra gente benefício, ele só vai trazer prejuízos em todas as esferas. Como, por exemplo, trazendo para o lado espiritual, o pecado ele já é esse ato de revolta contra Deus, né? E a partir do momento que a gente entende quem é Deus e quem a gente percebe o quanto que a gente precisa de Deus e o quanto que essa relação é benefício para nós mesmos. Tanto na questão da salvação, e a gente precisar de Deus para ser salvo, para ser resgatado, para ter o direito de morar com Ele no céu e usufruir de tudo que é o céu, que a gente não consegue nem mensurar. Se a Terra em si já é fantástica, mesmo o homem afetando o planeta da forma que afeta, a gente vê como que é fantástico. Eu, por exemplo, agora eu estou no trabalho e aqui eu estou com uma imagem ao vivo de um ponto turístico daqui de Belém. E aí eu estou vendo o céu, estou vendo árvores, estou vendo um rio, estou vendo animais sobrevoando, estou vendo barcos, estou vendo arquitetura, pessoas. Então é bonito, é interessante, faz bem a gente consumir essa obra da criação. Isso tudo faz com que a gente perceba como que Deus ele só tem benefício pra gente, não tem nada de ruim nessa relação com Deus. Mas o pecado em si, ele faz com que o homem se revolte para essa relação com Deus. E o pecado, ele não traz benefício. Eu pelo menos não consigo encontrar benefícios do pecado.
E por que a gente peca? Justamente porque existe uma essência que o pecado ele faz com que os seres humanos eles tenham essas inclinações para aquilo que não deveria. E essa essência é justamente aquilo que a gente precisa resistir, porque muitas das vezes a gente mesmo sabe e reconhece como que o pecado ele afeta negativamente a nossa vida. Porque, por exemplo, tem pecados que fazem com que a gente tenha consequências muito graves, como, por exemplo, deixa eu ver, eu sou mentiroso. Então, isso vai fazer com que, diante das pessoas, nas relações que eu tenho, nos meus convívios, nos meus grupos sociais, as pessoas não tenham confiança em mim, que eu não tenha credibilidade. Isso é um prejuízo muito grande para mim. Então, é um pecado que eu preciso combater porque não traz benefício. Por exemplo, eu sou dado a vícios. Então, eu abuso de drogas, de substâncias químicas, por exemplo, e isso tudo vai trazer prejuízo para mim de diversas formas. Por exemplo, financeiro, porque quando a pessoa perde o controle, quando a pessoa passa a ser dependente, a pessoa se torna uma necessidade que não deveria, né, sobre essa substância. Então a pessoa vai precisar conseguir a substância, vai trazer prejuízos para as relações também, porque muitas das vezes a droga ela vai ocupar o espaço que não deveria, vai ocupar espaço do trabalho, espaço do casamento, da família, outros espaços. Então é um tipo de pecado que vai trazer essa consequência e não tem nada de benefício. O que acontece é porque a gente tem a sensação de prazer, a sensação de realização, até mesmo a sensação de que tem um controle da nossa vida, dos nossos atos. Eu posso fazer o que eu quiser porque a vida é minha. E isso faz com que o pecado pareça ser bom, mas ele não é bom. O pecado ele é satisfatório em determinado momento, determinada circunstância, porque ele sacia justamente essa necessidade interna, íntima, mas no final das contas, não só no sentido espiritual, principalmente no espiritual, mas não apenas no espiritual, ele só vai trazer prejuízo pra gente. Como eu falei agora, por exemplo, no caso das drogas, né? A pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem a sua saúde, tanto física quanto mental, a pessoa não tem uma vida social dependendo dos pecados que ela cometa. Por exemplo, eu posso ser privado de liberdade se eu pecar contra as leis. Porque tem coisas que a Bíblia sugere, por exemplo, não matarás, não furtarás. Então, coisas que são regras que Deus ele deixa pra gente, que o homem ele entende a importância disso e coloca isso como lei, né, diante dos homens mesmo. E isso vai trazer consequências pra gente diante dos próprios homens, como, por exemplo, ser preso, ser punido, ser julgado. Isso faz com que, por exemplo, seja um pecado que a gente percebe, a gente entende, a gente sabe que não traz benefício, mas muitas das vezes a gente insiste, justamente porque é uma necessidade inerente a cada um. E às vezes aquilo que é fácil para mim resistir, para outra pessoa pode ser a maior dificuldade do mundo. E assim também vice-versa, né? Como, por exemplo, talvez para mim a mentira ela não seja uma fraqueza. Tanto que, para quem me conhece, né, tem um apelido que é Guto Sincero, porque às vezes até preciso omitir algumas coisas, não preciso tanto da verdade assim no meu dia a dia. Algumas coisas são realmente desnecessárias. Mas tem pessoas que, por exemplo, elas acabam tendo vício na mentira. E isso vai, para elas, por exemplo, se ela quiser lutar contra isso, vai ser uma dificuldade que ela vai ter. Por exemplo, eu não tenho. Mas eu tenho dificuldade com outras coisas que pessoas que, por exemplo, até mesmo que eu já conheço, que eu já conversei sobre esse assunto, para as pessoas aquilo nunca afetou ela de nenhuma forma. É fácil para ela lidar com esse tipo de tentação, mas, por exemplo, para mim pode ser muito difícil. Então o pecado em si, ele também faz parte dessa singularidade de cada pessoa, cada um é diferente. Então a gente precisa entender que o pecado ele vai afetar tanto na questão da consequência de cada um, quanto também na questão da sedução. Cada um vai ser atraído por coisas diferentes, às vezes a mesma de um grupo, mas nunca todo mundo vai ser tentado pelas mesmas coisas e não vai ser tentado pelas mesmas coisas. Cada um vai ter a sua personalidade também interferindo nisso. Mas o que acontece? O pecado, ele é o mal do mundo. Porque os seres humanos em si, eles não foram feitos para pecar, para viver sobre essa escravidão desse pecado, que é algo interno nosso. Muitas vezes a gente até tenta resistir a essas coisas que a gente não consegue
ou não consegue o tempo todo. Justamente porque o pecado em si ele não deveria fazer parte de nós, que somos um projeto perfeito do Criador. Como eu falei, né? A gente é fantástico, tanto nosso corpo físico quanto a nossa possibilidade intelectual, a nossa capacidade de interação, de comunicação, a nossa própria conexão com o mundo espiritual, que, por exemplo, talvez os animais não tenham. Então a gente percebe como que o ser humano é fantástico e o pecado ele vem justamente para afetar e tirar da gente a perfeição. Ele faz com que a gente seja falho, não seja perfeito. Então o pecado ele também tira do homem a sua pior versão. Isso não só diante do mundo espiritual, mas também diante do mundo. Porque, por exemplo, a gente julga muito as pessoas que fogem desse padrão. Um padrão que, às vezes, não é nem só considerado um padrão divino, mas um padrão até mesmo moral, ético. Que, por exemplo, uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é egoísta, que é corrupta, por exemplo, são coisas que as próprias sociedades, elas não vangloriam isso. Todo mundo critica justamente porque a gente tem também coisas boas que são inerentes para todo mundo, que é essa moral que vem justamente como herança também, não só a questão da criatividade, como eu falei, é uma dessas heranças que a gente tem do nosso Criador, mas a questão também de justiça, o pensamento moral, o pensamento de saber o que é certo, de ter afeto pelas pessoas, isso tudo são coisas que são próprias do ser humano. E quando isso falha, a gente percebe como que esse ser humano ele não vai ser aceito justamente porque são versões pioradas que ele pode ter. Então o pecado ele faz com que o ser humano ele consiga ser pior do que ele imagina. Porque tem pecados que, se a partir do momento em que a gente dá lugar para ele, a gente passa, às vezes, até a nem se reconhecer. Que, por exemplo, é comum, no momento de ira, por exemplo, eu ter a vontade de esmurrar a cara de uma pessoa. Mas, por exemplo, eu posso resistir a isso e ficou só na intenção. Se for o caso também depois, pedir perdão, dependendo da situação, isso vai me trazer alívio e tal. Mas tem pessoas que não conseguem controlar isso e aí vai colocar para fora uma versão que muitas das vezes vai trazer consequências irreversíveis. Como, por exemplo, ela pode ser presa, como, por exemplo, ela pode perder o marido, a esposa, ou os filhos podem ser recolhidos por conselho tutelar. Se ela trouxer para fora essa versão violenta, isso pode trazer essas consequências para ela. Então o pecado ele tem essa capacidade também de destruição. O homem por si só, ele tem muitos potenciais. A gente tem faculdades mentais, a gente tem habilidades, dons, talentos, pode conseguir outras coisas também conforme a nossa vida, né? E o pecado em si ele pode afetar tudo que a gente vem construindo, justamente porque ele tira de nós a nossa pior versão. E o mal do mundo é justamente o pecado de cada homem, porque a gente percebe, por exemplo, que a miséria ela acontece justamente por conta da corrupção também, por conta do egoísmo, porque o mundo em si ele produz insumo para manter os 7 bilhões de seres humanos tranquilamente. Mas por que a gente tem miséria, tem pessoas morrendo de fome diariamente? Porque as pessoas têm esses pecados e muitos deles fazem com que a pessoa queira acumular riquezas exageradas que não precisa, faz com que a pessoa queira sempre mais do que deveria ter, e, por exemplo, a pessoa desvia recursos, a pessoa não distribui o que deveria, não faz o que deveria. Isso tudo vai afetar essa população, por exemplo, às vezes até mundial, dependendo de quem é a pessoa. E aí, deixa eu ver um outro exemplo para trazer, para falar sobre o pecado ser esse mal do mundo. Eu acho que a corrupção ele é o mais fácil de entender, justamente por conta da gravidade, e a gente percebe hoje em dia, diante da pandemia, é um cenário que, por exemplo, tem pessoas que não têm acesso a sistema de saúde, justamente porque o sistema é defasado, porque pessoas, por exemplo, podem ter desviado verbas que poderiam ter sido usadas para comprar vacina, poderiam ter sido usadas para comprar respirador, para montar leitos de UTI, e a pessoa não tem isso justamente porque foi desviado. Então esse egoísmo da determinada pessoa ou determinado grupo, ele vai afetar o coletivo.
Então o mal do mundo, ele é justamente esse valor que as pessoas dão para os seus pecados. A partir do momento em que todo mundo resolver anular as suas vontades próprias em detrimento daquilo que é o certo, que muitas das vezes, até quem não reconhece a questão do espiritual, que não reconhece a atuação do Espírito Santo, tentando trazer para a nossa consciência da verdade, as pessoas elas têm isso dentro de si. As pessoas têm peso na consciência, a pessoa tem, porque a gente sabe, no fundo, que é o certo e o que é o errado. Justamente porque o nosso Criador ele nos fez perfeito. E se todo mundo resolver desistir dos seus pecados e abraçar uma vida de seriedade, uma vida de retidão, de justiça, o mundo em si ele seria totalmente transformado. Mas porque os homens não fazem isso, que a gente vai vendo o mundo a cada dia piorar. E a tendência é piorar. E é só Deus na causa, né? Só Jesus na causa, porque realmente só Ele para fazer com que o homem ele entenda quem ele é, quem Deus é, o que Deus pode fazer por ele e o que o mundo em si é, o que o pecado lhe traz. Então, a partir do momento em que a gente reconhece Deus e se coloca no lugar que depende dele, que pode ser transformado por ele e que Deus ele tem interesse em ver a gente sendo transformado, a gente começa a mudar um pouco a nossa realidade e automaticamente a realidade do mundo, pelo menos do mundo ao nosso redor. Porque as pessoas elas são melhores sem o pecado. Elas são melhores sem dar lugar para essa versão piorada de si mesmo que o pecado traz para fora. Então, a única solução para isso seria justamente a gente reconhecer, a gente ter essa análise de quem a gente é e entender que Deus ele pode mostrar o caminho certo para que a gente venha fazer o que é certo. Então, o mal do mundo é o pecado, resumindo. E o ser humano, ele não a gente não deve desistir da humanidade justamente por conta do mundo estar onde está. Tem jeito, mas geralmente a situação ela vai ser individual. Cada um vai ter que tomar a sua decisão de querer mudar. E essa mudança muitas das vezes ela não é natural. A gente não quer mudar justamente porque o pecado ele é um instinto inerente a cada um. E ele naturalmente faz com que a gente não queira mudar, que a gente queira justamente valorizar ele, o pecado. Mas Deus ele quer nos ver liberto disso, liberto dessa prisão que é o pecado, até mesmo nos livrar das consequências disso, como o versículo que eu li de João, que fala: estamos cientes de que somos de Deus, muitos de nós estamos cientes disso, alguns ainda não, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso tudo talvez as pessoas, nem todo mundo entenda, mas é justamente porque o mundo jaz no maligno, porque a maldade ela existe, porque cada um tem as suas tentações, a sua própria concupiscência, os seus pecados. Isso faz com que o mundo em si ele precise desesperadamente de Deus, precisa desesperadamente se encontrar, ter de volta uma vida no eixo, porque só assim para a gente mudar o mundo. E o mundo em si, ele pode até não ter solução no sentido de que, por exemplo, a natureza já está bastante afetada, então só mesmo um milagre para regenerar o que o homem já fez na natureza, e até mesmo na nossa própria vida, só um milagre para regenerar o que a gente já vem fazendo na nossa vida. Mas Deus ele pode fazer esses milagres. Ele pode fazer com que, por exemplo, o ser humano que eu venho sendo, que não é a versão melhorada de mim mesmo, um ser humano que dá espaço para os seus pecados, que leva uma vida desaprovada pela sociedade, uma vida que até mesmo a própria pessoa desaprova, isso tudo pode ser revertido a partir do momento em que o homem se volta para a versão melhorada de si, que é a versão que Deus quer que a gente seja, que é a versão que Ele criou para a gente ser. Talvez em outros episódios eu fale mais sobre isso, sobre o projeto que Deus tem para cada um de nós, mas em si, cada um pode entender isso a partir do momento em que investe numa relação própria com Deus, e Deus mesmo vai mostrando caminhos. Ele está disponível, ele tem interesse em ver a gente viver dessa forma, só precisa cada um fazer a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, o mundo todo vai, com certeza, ser um lugar melhor. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.